Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar como funciona o meu jogo, tá bom? Então, eu disponibilizo, né, as cartas, eu utilizo o tarô egípcio e mais dois, né? Eu tenho alguns tarôs, gosto bastante. Então, nesse caso, eu tô com o tarô das bruxas e o baralho cigano. Mas às vezes eu acabo colocando outros junto com o tarô egípcio. A base do jogo é o tarô egípcio, né? E aqui tem 12 casas disponibilizadas. Então, cada casa dessa é referente a uma área da sua vida. Vamos supor aqui. Então, a casa 1. A casa 1 fala do seu momento atual. Eu vou falar como você está, o que está fazendo com que você se preocupe mais, o que está mais atrapalhando nesse momento, aparece aqui também, e os direcionamentos ali que possam ser dados referente a esse momento, tá? Então, como você está conduzindo as coisas, vai depender muito do que aparecem nas cartas, né? Junto disso, as cartas do tarô egípcio, elas me trazem também os planetas que têm a ver com astrologia, e eu acabo falando um pouco sobre a interferência desses planetas. Então, eu acabo misturando o jogo do tarô, né, com a astrologia. Aí, no caso, a casa 2. A casa 2, ela vai falar de financeiro, então eu vou explicar para vocês um pouco como está a área financeira ou como ela estará no decorrer desse ano, né? Porque essa leitura aqui é válida para um ano, tá? Então, conforme eu vou abrindo as casas, né, das pessoas, aqui podem aparecer situações que aconteceram, mas que de alguma forma ainda estão interferindo, então elas acabam aparecendo, ou situações que venham a acontecer. Então, é permitido, né, ver no tarô aquilo que a pessoa precisa saber. E não necessariamente o que sai aqui é aquilo que realmente vai acontecer. Eu costumo falar que se está sendo permitido ver, a pessoa tem a oportunidade, a opção em fazer algo diferente se houver necessidade. Ela pode mudar os caminhos, né? A gente tem livre arbítrio, graças a Deus, tá bom? Aí aqui, a casa 3. A casa 3 eu falo sobre a comunicação, como a pessoa está se dirigindo aos demais, o que ela precisa fazer para melhorar. Aqui também mostram irmãos, né? Eu falo um pouco também da vida dos irmãos. A casa 4. A casa 4, ela vai falar sobre a família. Então, as pessoas mais próximas a você, pessoas que moram com você, as pessoas que têm o convívio direto ali no dia a dia, tá? Então, aqui mostra a família. A casa 5, ela fala de relacionamentos, né? Se a pessoa não é casada, de diversão, de filhos. Então, aqui a gente vai abordar esses assuntos. A casa 6, ela fala de trabalho, de saúde, né? Então, a gente vai tratar desses assuntos. A casa 7,
Ela fala do outro, se você tiver um relacionamento, fala de parcerias, de pessoas que trabalham diretamente com você, né? Então, esse assunto é abordado na casa 7. A 8, ela vai falar sobre espiritualidade, sobre religião, sobre justiça, assuntos voltados para a justiça também aparecerão aqui. A casa 9, ela fala de viagens, de cursos de longa duração, né? Então, serão mostrados esses assuntos aqui. A casa 10, ela fala da carreira. Como está a carreira da pessoa? Aqui também aparece o pai ou a mãe. E na casa 4 também vai aparecer o pai ou a mãe, vai depender, né? Então tem algumas questões ali que às vezes isso se inverte. Mas geralmente aparece o pai na 10 e a mãe na 4, tá? Mas às vezes inverte. A casa 11 vai falar sobre ideais de vida, sobre as questões, quais são os seus propósitos, seus objetivos, amigos irão aparecer nessa casa. E a casa 12, ela vai falar sobre o inconsciente, né? Questões que precisam ser trabalhadas para que as demais situações se desenrolem na sua vida. Então, aqui a gente trata mais a fundo ali das questões mais profundas da pessoa, né? Vai aparecer aqui. O que eu também abordo, né? Eu utilizo a numerologia. Então, eu faço a somatória ali dos números que saíram nas cartas e falo um pouco mais utilizando o poder do número naquela leitura, tá? Então, o meu jogo funciona assim. Aí depois, né? De acordo com cada casa que eu fui falando para vocês, são os meses. Começando de janeiro, aí vai janeiro, fevereiro, aí fecha aqui o ciclo, né? E eu falo sobre o que está previsto para cada mês. Quais são os meses mais positivos, aqueles que você vai precisar dar mais atenção, também vai ser abordado aqui no decorrer da roda. Após isso, né, eu também abro para perguntas. Muitas são respondidas já na roda, mas outras não. Então, eu peço para a pessoa já deixar anotado, né, as questões dela para otimizar o tempo, porque tem um prazo a leitura. E conforme a pessoa vai me perguntando, eu vou disponibilizando as cartas, tá? Então, dependendo da pergunta, se é uma pergunta mais direcionada, mais específica, é o número de cartas. Se é algo mais abrangente, é outro número de cartas. Então, vai depender muito, mas eu acabo deixando também disponível, né, para mim os 2 tarôs e nesse caso aqui, o baralho cigano, tá? Então, a consulta lá dura em torno de 1h15, né? E ela é feita no modelo online. Ao vivo, a pessoa está comigo e nós vamos conversando ali conforme o que for sendo apresentado. E caso você tenha alguma dúvida, é só me contatar, tá bom? Obrigada pela atenção.